Salve pessoal, boa tarde. Entrando agora aqui na parte 2 desse mini curso, né, de introdução à pesquisa científica, uma iniciativa do Laboratório de Estudos Urbanos e Culturais, junto com o Grupo Crítica, em que a gente vem fazendo um evento de extensão que chamamos de Jornada das Cestas Urbanas. Essas últimas 3 sessões dessa jornada foi dedicada a um mini curso formativo, né? Então, hoje a gente está com o professor Silvio Matheus, nosso grande irmão, parceiro, Silvio, que fez uma explanação no nosso primeiro bloco, né, bastante intensa, tomando, sim, como nota o texto base do Michel Buravoy, que ele mesmo indicou, mas indo muito além dele, né, e colocou aí várias questões, várias possibilidades de discussão para a gente. Então, esse bloco 2 é mais para a gente poder fazer o espaço nessa dinâmica, né, de bate-papo, de troca, colocar questões, considerações, acho que o espaço e a palavra pode circular como a gente vem circulando de maneira muito tranquila. Quem quiser falar, fala aqui, não precisa pedir a palavra, nada disso, não, acho que a gente vai colocando. Tive uma ideia, eu acho que é a gente começar com as questões que já tem postas. O Luara colocou uma questão, Isso. e Fernando, um pouco antes, também colocou uma questão. A gente pode fazer essas duas questões, e aí, caso mais alguém queira fazer uma outra observação, comentário, questionamento mesmo, nesse primeiro bloco, a gente faz isso a cada 3 questões, né? Se for o caso de uma pergunta, né, assim, ou de um comentário. Mas se for também para fazer enfim, expressar coletivamente aqui como é que as inquietações provocadas pela discussão está aí, também está valendo, tá? Então, vou tentar recuperar. Fernando, você quer falar ou você quer que eu leia a sua questão no chat? Se Fernando já voltou, está por aí, Acho que Fernando? foi alguma coisa sobre se da felicidade, se alguma coisa assim, não foi? Isso, isso. Eu acho que eu vi. Olha aí, ele vai falar. Pode falar. Acho que isso é melhor, porque a internet não tá muito boa, ou tá travando. Se não tiver, eu pergunto. Certo. Acho que eu estou vendo aqui. Se eu acredito que algum método de investigação da sociologia, de investigação etnográfica, autoetnográfica, depois o meu contato com eles, aumentaram os seus níveis de esperança e felicidade. É complexo, sim. Assim, na minha leitura, pode responder? Segurei para a gente fazer um bloco. Tá. E aí a gente faz um bloco, você faz a consideração, a gente pode começar sobre essas 3 questões iniciais. Tem essa daí. Eu vou tomar nota aqui rapidinho. Fernando. Essas questões podem estar vinculadas diretamente a você, certo, Silvio? E o pessoal Sim. também acredita, mas também podem ser questões que a gente jogue na roda, sabe? Assim, como é que a gente pode pensar isso, né? E aí tanto o Léo, quanto eu, quanto a Lígia, enfim, todos nós podemos também se debruçar um pouco sobre ela, tá? A segunda é da Luara. Luara, você quer fazer? Posso ler? Deixa eu ver, aqui está. Foi mais perguntando também, Silvio, assim, o porquê de você se experimentar com a autoetnografia. Né? Porque você achei bem legal. Etnografia. Eu vou deixar você responder essas duas aí. Eu tenho uma questão, mas eu deixo colocar no segundo bloco. Tá? Alguém quer fazer mais uma terceira questão para a gente fechar esse primeiro bloco, gente? Alguma questão, algum comentário? Eu só estou só anotando, mas a da Luara eu já estou vendo aqui, então já ganho mais tempo olhando daqui. Posso falar? Não? Espero. Certo, pode sim. Então, eu acho, Fernando, quando ele me pergunta isso, eu acho muito, muito importante também a pergunta e muito complexa, né? Porque se a gente pensar a atualidade com tudo que a gente está vivendo e evidenciando, ser cientista social, né, pesquisar, entender sobre números de desigualdade, sobre discriminação, sobre violência social, com negros, com mulheres, né,
quando você já tem esse conhecimento e esse olhar crítico para determinadas questões, eu estou falando muito assim de boa no momento que eu estou vivendo hoje. Eu acho que a gente acaba tendo picos, momentos de alegria e de talvez até uma felicidade, alguma questão que a gente vivencie com um filho, com a família, sabe? Mas temos, pensando na ciência social e a minha postura enquanto sociólogo, pensando na nossa sociedade, eu poderia dizer que eu sou totalmente feliz hoje, né? E que eu acho que não, o método e a sociologia em si não se torna algo, isso foi ruim porque tirou a minha felicidade, não. Faz com que a gente enxergue, sabe, assim, determinadas questões, que a gente às vezes sofre até mais quando a gente tem familiares, por exemplo, no meu caso particular, em algumas discussões políticas a gente acaba deixando de se falar, sabe? Então, assim, pessoas importantes na minha vida que eu deixei de interagir porque as pessoas não soubem receber uma determinada crítica, e você que enxerga determinada situação teria se evitado entrar naquela rota de colisão e eu acabei entrando. Eu acho que se dizer que eu posso me considerar feliz, eu diria, em termos de enxergar a realidade social, o quanto a gente precisa fazer para mudar essa realidade, para transformar, torná-la, é, como é que eu poderia dizer, torná-la, não é, torná-la mais aprazível, assim, mais com mais momentos de alegria em ampla situação da nossa sociedade. Acho que a gente teria que mudar muita coisa ainda. Entendeu? Então, assim, eu não me considero tão feliz por eu enxergar isso, ver o que a gente está acontecendo. Mas é óbvio, quando a gente tem encontros como esse, a gente vê a potencialidade de um curso, uma proposta metodológica, alunos preocupados em entender a sua realidade, o bairro que mora, né, pensar na sua ciência, no trabalho, na questão da mulher, do negro, do que seja, dá uma certa felicidade, entende? Mas, ao mesmo tempo, de perceber que a gente tem muita coisa para enfrentar. E como vocês, pensando, vocês que são mais jovens, né, a gente sabe da demanda de trabalho, da demanda de crescimento, de expectativa. A gente sabe que o campo da profissão da sociologia e não sei dos outros campos, como é escasso também, né, a nossa entrada, os conflitos. Então é um pico, é um ir e vir de felicidade, conflito, tensão. Então, assim, eu me consideraria feliz por estar nesse momento discutindo essas questões, sabe? Por ter esse retorno e perceber que nós estamos aqui em um outro momento, pensando eu e Everton, que se conhece há mais tempo, compartilhando, aprendendo e tecendo junto perspectivas, sabe, caminhos de transformação, que seja cotidiana, individual e coletiva. Nesse aspecto, eu me considero feliz, assim. Sabe? E no outro, de termos mais de perspectiva, complicado. Não sei se respondi, Fernando, mas. E aí a pergunta da Luana eu achei legal. Eu vou responder, mas eu fiquei curioso. Não sei se você leu esse artigo que o Everton compartilhou na autoetnografia, mas quando você usa a palavra experimental, eu achei muito louco, porque lá no artigo tem um trecho que a Caroline Ellis, que foi a pessoa que eu me aproximei da autoetnografia, ela é uma das pensadoras, quando ela recebe a proposta para orientar uma estudante da psicologia, ela vai apresentando a psicologia para essa possível orientanda, ela fica muito curiosa, né, de entender, de querer saber. Ela falou, calma, enquanto eu quero que você experimente a autoetnografia. Eu uso essa expressão experimente. E quando você me pergunta, muito louco voltar nisso, né, de que eu experimentar com a autoetnografia. Então, experimentar a autoetnografia surgiu, não foi de caso pensado, sabe? Foi numa reunião específica, eu fui encontrar minha orientadora, eu saí do mestrado, onde eu mal me coloquei no. Eu me coloquei no texto, porque de alguma maneira a gente está no texto de mestrado, mas a minha trajetória ela não estava presente. A minha história de vida não estava presente ali. E quando eu me encontrei com a orientadora, eu usava na abertura do meu projeto de doutorado um texto de um trabalhador negro. E
o grau de realidade, de vivacidade do texto, ela dizendo isso para mim depois, ela disse, eu sabia que era você. Você falou um ex-trabalhador negro, tarará, ela falou, balela, isso é ele. Ele não está se colocando no texto. Por que eu não estava me colocando? Porque alguns campos da academia não recebem muito bem. Aí a gente sabe disso. Textos que você se coloca, que você problematiza, então ele já acha que isso não é uma pesquisa, que isso não é científico. E naquele início eu tentei me blindar. Na nossa primeira conversa, a gente sentou, dei a primeira garfada, ela falou, pronto, Silvio, agora me fale de você e como você chegou naquela nota, aquela epígrafe que você abre seu projeto. Aí eu levantei a cabeça, olhei para ela, disse, mas é um ex-trabalhador. Ela falou, não, eu já sei que é você. Sei que é você, pode falar, tranquilo. Aí eu comecei a falar. E uma das falas dela foi a seguinte, beleza, eu entendi isso, a gente vai ter que dar um jeito do seu projeto se voltar para essa sua trajetória. Em alguma medida, ele tem que ter como ponto de partida a sua trajetória. É impossível a gente não pensar, você sai de trabalhador temporário para trabalhador efetivo, você faz graduação trabalhando. Isso, gente, sem essa narrativa de, ai meu Deus, da exceção. Mas veja, é de trajetória. Você faz a graduação trabalhando, você decide estudar a empresa que você trabalhou, e você chega até mim, querendo estudar essa empresa, eu quero saber como você chegou até aqui. Como você foi costurando esse caminho para chegar até aqui. E aí ela falou, a gente vai ter que dar um jeito. E nas reuniões de grupo, de orientação, um belo momento assim, um colega falou, ouvi falar uma vez alguma coisa de autoetnografia, não sei o que é, mas dá uma pesquisada, dá uma buscada. Ele falou, tem uma página assim, eu acho que tem, ele me mandou o link, e aí aquela coisa, e a Alexandrina uma vez falou para mim, vá nas referências bibliográficas, leia, vá buscando e vá caçando, porque as referências, as indicações não vai chegar assim muito fáceis, assim, isso caiu no meu colo, olha que legal, caiu uma referência ótima, serve para tudo. E aí fui buscando. Aí eu cheguei na Caroline Ellis, eu cheguei na Cheng, eu cheguei em outros autores, e aí eu cheguei no Denzi, quase fui fazer um doutorado de sanduíche com o Denzi, ele aceitou. Veja a loucura. Eu não tinha um contato muito com o inglês, eu estava aprendendo ainda, eu peguei o Google Tradutor, fiz a carta em português, fui traduzindo, né, o meu resumo, o meu projeto de pesquisa de doutorado, pegando o dicionário, vendo algumas coisas, mandei uma carta na cara de pau, como eu sempre tive algumas vezes, né? Ela sabe disso. E eu mandei uma carta, disse, o não eu já tenho, vamos ver o que vem de lá. Ele gostou e ele se interessou, e a resposta dele falando da importância da autoetnografia, reforçou esse meu caminho. E aí eu fiz um mergulho, né, a partir de 2016, eu fiz um mergulho nessa literatura. Esse artigo que o Everton compartilhou e que eu perguntei se você tinha olhado, Luan, foi praticamente esse balanço, esse fichamento bibliográfico, as principais referências na autoetnografia. E essa minha experimentação foi a partir daí, de uma olhada minha orientadora para a especificidade de uma trajetória de um cara nordestino, negro, ex-trabalhador que queria estudar uma empresa e ela viu algo ali. E ela disse, vamos juntos descobrir como a gente pode botar isso no texto e tornar isso cada vez mais científico, né, e com um grau de potência analítico. E aí entrou a autoetnografia. E aí essa apresentação que eu fiz só reforça isso, que é você se entender como parte, mas não é simplesmente eu vou falar de mim e acabou. Não é isso. Isso é muito superficial. Experimentar está dentro da reflexividade, mas está dentro de você se perceber. O que lhe faz estar na psicologia? Se você quiser trabalhar com pesquisa, o que você quer pesquisar? Por que você quer pesquisar isso? O que isso interage, se você tiver um tema, com a psicologia? A abordagem psicológica que você segue. Se for na sociologia, o que você quer estudar trabalhador negro? Eu sendo negro. Tem algo ali, sabe? Estou falando de discriminação. Eu tive um aluno, ele fez a gente na disciplina, falando da autoetnografia, e ele falou que, Silvio, mas às vezes nem todo pesquisador ele vai estudar determinadas questões sobre violência, porque às vezes a violência ela pode ser um gatilho para o pesquisador. Então acho que tem esse lado. E explodiu a minha mente. Eu falei, claro que tem.
E aí é a dimensão da dor, a dimensão do sofrimento. Você pesquisar algo que é crucial e emocional para você, você vai estar revivendo isso, né? Não só revivendo, mas refazendo reflexividade em cima disso. Então, e aí, na aula de hoje, a Conceição ela fala uma coisa muito legal, a Conceição Evaristo. Legal você lidar com a dor quando você já consegue, quando você já atingiu um estágio de você ultrapassar essa dor. Essa dor, ela não impacta de um jeito e afeta. Ela existe, ela lhe marcou, mas você consegue transitar por ela e refletir em cima dela e avançar ou sociologicamente ou psicologicamente. Então, quando ele disse isso, ele não falou que era ele. Eu fiquei na cabeça. Aí, com o decorrer da disciplina, ele falou: Silvio, eu sofri uma violência num evento, eu comecei a ser chamado de macaco, ser agredido e tal. E ele falou como isso me marcou. E isso me afeta. Quando eu penso nisso, eu sei que tem alguns gatilhos. Ele está nessa dúvida se ele se debruça sobre esse estudo ou não. E eu acho que nessa dimensão da sua pergunta, vale a pena a gente experimentar intersubjetivamente. Se vale a pena me debruçar sobre essas questões, que são tão caras para mim, que tem esse grau de exposição. Quando eu estou falando de mim, o Matheus, eu estou me expondo. Né? Eu posso receber críticas positivas do trabalho, mas pode dizer, mas você não viu isso, por que você foi procurar aquilo? Por que você deixou sua filha numa livraria? Por que você não reivindicou, você não falou? Entende? A gente está aberto a um crivo de crítica do público, vai tratar de algo que é caro para a gente e é emocional para a gente. Pode ser positivo e engrandecedor, mas pode ser triste quando alguém acionar algo que você viveu descaracterizando, entende? Por isso, do cuidado, da autoetnografia, eu falo isso porque eu não quero que seja visto como festa ou método revolucionário. Eu vejo ela como um método que nos coloca de frente, assim, no campo. Reconhece isso. Reconhece a gente enquanto sujeito junto com outro sujeito da pesquisa. Na interação. Dependendo do tema, dói, parei, dá para escrever agora, tá difícil. Só que agora pensa, isso com a lógica produtiva da academia, né? Eu sei que tem isso, você ter tempo de maturar. Bem, isso que eu falei, o doutorado eu comecei em 2015, eu já comecei a fazer minha pesquisa, muito antes. Em 2015, a Nádia disse para mim, todas as suas notas descritivas de maneira selvagem, tudo que lhe marcou, escreve, vai numa pancada. E eu fui fazendo. O Word fazendo, criando título, fazendo. Eu cheguei a 90 páginas, 18 tópicos, de momentos que eu vivi na empresa que me marcaram sobre discriminação. Deixei isso lá, 2015. Fui fazendo a pesquisa, fui em contato com as literaturas, depois eu voltei. Né? Então, assim, tu vê também o plano de trabalho. Vou fazer autoetnografia, mas quanto tempo você tem? Eu vou experimentar autoetnografia. Beleza, você pode fazer sua pesquisa, seu plano de trabalho, você está dialogando com ela aqui, está tomando notas, você está refletindo, que isso pode ser publicado em uma outra coisa, outro momento. Mas eu vou me ficar aqui para não tomar todo o tempo. Depois a gente volta de novo. Mas obrigado pela pergunta, muito legal mesmo. Fala, mano. Por favor, Everton. Não. Ótimo. Eu estava aqui pensando, sabe, Silvio, que no que pese essa especificidade, né, dessa abordagem e desse recurso, né, de caminho de investigação, em que a gente não só passa a ser também base, fonte, dado analítico, né, ou seja, não se trata mais daquele sujeito que observa o mundo fora do mundo, né, tal qual a ilustração de determinado livro aí sobre o que é sociologia, que você tem um planeta Terra e o sujeito está observando. Pressupõe que é o sujeito sociólogo, né? Assim, é um resquício de Comte e sua auto-superestimação, né? Então, a ideia de que você está de fora, só com a cabecinha observando o mundo. Então, acho que a ideia do método da autoetnografia já rompe com isso, fala, não, a gente pode ser dado, e a gente é dado, e a gente é sujeito ao mesmo tempo. Eu acho que isso para os estudantes, né, que estão começando nessa atividade de pesquisa, né,
porque é também uma ideia de uma atividade de pesquisa que ela se dá paralelo ao percurso, né? Seja na escola, né, na educação básica ali, com um conjunto de diferentes disciplinas, de importâncias, com algumas objetividades, tipo assim, eu vou sair da educação básica, quero entrar na universidade, não, vou para o mercado de trabalho de vez, tem mercado de trabalho para mim, que é melhor para mim, que eu acho que é muito a realidade que perpassa João, né, mas também para os outros estudantes que estamos aqui de cursos diversos, né, ciências sociais, serviço social, psicologia. Eu acho que uma coisa que o Buravoy, Silvio, coloca, né, num texto que você indicou, a gente falava isso no começo, antes da gravação, né, que não dá para a gente pensar o método, pessoal, sem vinculá-lo a uma concepção de ciência. Sim. Né? Ou seja, essa possibilidade da gente se ver enquanto dado e, mais do que isso, ver a nossa trajetória enquanto elemento importante para a minha investigação ou para uma análise social, isso só é possível se eu conseguir conceber um outro tipo de ciência. Uma ciência que está preocupada não no levantamento estatístico da realidade, não na concepção de que os dados objetivos em si é que devem ter soberania, ou ainda que o campo empírico, né, deve ter a soberania sobre nós. Né, assim, essas abordagens que o Buravoy problematiza muito. Não se trata agora de falar que a teoria não serve e o que serve é o campo diz. Então vá lá, João, e sente no banco na hora do intervalo e fique observando, observe, e você vai fazer isso durante a pesquisa inteira. Provavelmente, João, ao final dessa incursão mal orientada de você fazer isso, você vai sair de lá mais ou menos como você já estava, né? Porque você, na verdade, já frequenta o pátio da escola, você já é um estudante da escola, então não diria muito, porque as lentes, né, Silvio, como você bem coloca, mobilizam o nosso olhar. A gente tem as lentes teóricas, mas são lentes teóricas de senso comum, são lentes teóricas que se diluem no nosso cotidiano, o que não quer dizer que elas são piores, elas são de outras características, elas nos possibilitam outras coisas, às vezes perceber algo específico, às vezes passar batido sobre um diverso conjunto de elementos. Então, assim, eu acho que é importante, sabe, pessoal, entender que aqui está, como pano de fundo, uma discussão de uma outra ciência. E eu colocaria, sabe, Silvio e pessoal, assim, eu acho que na perspectiva de que há um outro modelo de ciência, que o Bruno vai falar da ciência reflexiva, né, da ciência alternativa, a gente também inscreve a necessidade de uma outra experiência de pesquisador. Exato. É uma espécie de pesquisador, e aí eu colocaria para vocês uma outra experiência de estudante. Sabe? Ou seja, entender que esse percurso na trajetória formativa, né, da educação básica à universidade, ele precisa perceber de um outro modo. E aí é quase que uma contra-experiência do que a universidade quer nos oferecer. O que a universidade nos oferece é uma experiência, assim, absolutamente restritiva, em que a gente parece que só pode importar naquele momento. Não existe Arthur antes da universidade, e o Arthur, depois da universidade, tem que ser algo totalmente transformado, de modo que não haja nenhuma conexão nesse sentido. Sabe? Então, assim, eu acho isso muito problemático. Né? Então, eu acho que perceber essa ideia da autografia enquanto um método, enquanto uma pesquisa, é importante, sobretudo, gente, porque agora vocês estão diante de uma possibilidade que vocês vão escrever um texto ao final. Esse texto não pode ser um texto indiferente a vocês, ainda que a gente não utilize a autoetnografia, sabe? Assim, eu acho que a gente acaba assumindo uma experiência, um tipo de sujeito na formação da universidade contemporânea, em que a gente deve se apagar. É só observar que a gente usa um sobrenome quase muitas vezes que a gente só usa na academia. Tudo bem, alguém vai falar, mas isso tem a ver com as normas técnicas para publicação, circulação dos produtos científicos. Tudo bem, mas não é somente disso que se trata, né? Assim, e aí, Silvio, eu faço um rasteiro exercício de análise de mim mesmo, né? De análise da minha trajetória. Certa vez, Léo, não sei se Léo está na sala nesse momento, mas certa vez Léo leu um artigo meu, publicado em um e-book, tal, de um congresso. E a gente, como sempre, partilha nossas produções, nossas conquistas, né, para a gente também conseguir publicar, é um desafio, né? E eu postei, aí ele fez.
Meu velho, segundo parágrafo você diz, e aí conforme os estudos de Vieira, né, aí colocava Vieira 2016, Vieira 2013, aí ele fez, oxe, Vieira? Aí ele foi olhar a bibliográfica. Pô, você está se citando, pô. E não disse que você, né, assim, e foi só essa observação de Léo, assim, absolutamente cirúrgica, como ele é, né, e absolutamente crítica, mas que para mim fiz putz, que merda. Né? Eu estou falando eu, professor, não estou falando eu, estudante, eu, professor. Porque, veja, o projeto de subjetivação, de formação subjetiva da gente enquanto pesquisador, enquanto acadêmico, ele é a todo instante pautado em um modelo de ciência em que a gente precisa se despersonalizar, precisa se separar desse sujeito e ficar um outro. Eu costumo dizer que eu estou às voltas de uma relativa e conflituosa conciliação entre Everton e Eva, né, que é o professor Everton, né, e Eva o poeta, né? Então, assim, é um pouco disso, sabe, gente? Então, quando eu coloco isso para vocês, me desculpe me alongar, mas eu queria só demarcar a importância de vocês vincularem essa discussão de método, não somente à discussão de método, não somente à discussão do projeto de pesquisa de vocês, não somente a uma tarefa burocrática da universidade, do PIBIC, mas é tudo isso junto, percebe? Ao modelo de ciência, ao modelo de universidade, ao modelo de composição de um sujeito, do que é para a gente ser, né? E que essas coisas estão todas imbricadas. Se a gente quer pensar numa abordagem alternativa, a gente precisa fundamentar ela, ser rigoroso com isso, e experimentar essa possibilidade da vivência acadêmica de uma outra forma. Então, assim, eu acho que os textos de vocês devem dizer por que vocês estão aqui, como é que foi isso. Então, parte do relatório parcial do PIBIC tem que dizer o que foi a experiência desses 4 meses de PIBIC, o que foi construir a jornada, como é que isso foi. Então, isso faz sentido. Né? Léo, Silvio, tive a oportunidade de estar com ele na disciplina agora, no ano passado, de Introdução à Psicologia Social, que é uma disciplina que ele ministra para o Departamento de Psicologia, e ele me convidou para ser professor, colaborador, enfim, eu estive lá, mas foi uma experiência excelente, a gente leu muitas coisas juntos, né? Eu aprendi muito, desses estudantes que eu conheci lá, inclusive, né? E uma das coisas que para mim ficou muito, muito marcada, né, é como o Léo fazia questão, olha, o artigo que vocês vão me entregar, ele vai ter que ter pelo menos 2 parágrafos. Um dizendo por que você está fazendo esse estudo, e o outro, como é que você percebe, o que você quer fazer com isso. Ou seja, a incursão biográfica, a demarcação de que nós somos estudantes, podemos ainda ter muitas coisas a aprender, e de fato sempre temos, mas nós somos autores desse processo. A gente não pode deixar de ser autor desse processo, não pode deixar de demarcar a possibilidade de inscrever uma nova experiência, uma experiência diferente daquela que nos é ofertada. É claro que não se faz isso só, é claro que não se faz isso sem nenhuma dificuldade e resistência, é um desafio contínuo, processual que a gente enfrenta. Falei demais, só quero colocar para vocês uma poesia, já fazendo essa mistura de Eva, Everton, é isso mesmo, certo? Uma poesia que foi por isso que eu escrevi recentemente, pensando nos estudantes, mas eu acho que ela pensa nos estudantes como espelho do que também penso eu sobre mim mesmo, tá? Só um instante. Assino, senhor, assino o compromisso colono, condeno a mim o direito de servir vossa metrópole. Esforçando-me a corda, ou lâmina brilhante de decoro, acolho o outro, recolho-me em decapitação. Salve o estudante normal. Fosse razão pragmática coisa nossa, desejo passaria longe. Por isso, assino, senhor, assino que negarei minha existência e buscarei transmutação. Essa coisa projetada além de Atlânticos, arquitetura moderna, projeto perfeito, civilização. Veste-se agora edificação própria, estrutura linguística, gramática, estética, sofrimento psíquico. Ode ao eu osso, salve ao eu Deus. Assino que de agora em diante não sou inho nem ão, sou nome final, arte básica, negação. Criatura distanciada do meu comum. Não ousem sentir, deixem que lhe falte. O senso oculto é falante. Por isso assine e se vá,
se vá adiante. Chama-se matrícula institucional, né? Caraca, Que é um pouco a sacra do que essa inscrição de matrícula que nos querem enquanto sujeitos, enquanto estudantes, tá? Então, é isso, gente. Para mim está aberto a palavra. Que massa. Acho que minha ligação, será que saiu? O meu? Não, você está aqui. O que houve? Você está ouvindo a gente, Silvio? Oi? Alô? Está ouvindo a gente? Eita, caracas. Nós estamos te ouvindo e estamos te vendo. Tá tudo bem. Só falta você nos ver. Acho que ele caiu. Acho que vai cair, é. Ficou travado aí. Acho que ele caiu. Vamos aguardar um pouquinho para ele voltar. Oi? Voltei agora, eu acho. Tô me ouvindo? Mano, a internet querendo me boicotar aqui, velho. Para. Meu irmão tem 2 Silvios aqui agora. Pensa! A internet. Eu já nervoso aqui, travado e. Nossa. Mas, irmão, parabéns. Muito massa, velho. Muito massa. Muito massa. Nada. Que bom, massa, legal. É pra gente, né? A construção é coletiva mesmo. Eu entrei no meio. Estavam falando alguma coisa? Você tava terminando, né? Falando. Não, estávamos te aguardando mesmo, assim. A gente percebeu que você tinha problemas com a internet e tal. Isso. Quando você falou da questão do trabalho, né? Dos estudantes, da pesquisa, do PIC e tal, eu fiquei com uma alegoria assim na mente. Quando a gente sai de casa, quando vocês vão sair de casa, a gente sai a esmo, a gente sai tipo, vou reto, vou. A gente em algum lugar, né? Você geralmente, eu vou a algum lugar, eu vou resolver alguma coisa, tem algo em minha mente que eu possa sair de casa. Ninguém sai do nada, só se tiver em algum processo mental, talvez em outro movimento, mas por que eu estou pensando nisso? E quando o irmão coloca muito bem isso, a dimensão, tudo que você falou, eu concordo com tudo, velho, assim. E a dimensão desse conhecimento, né, quando você tem algo com você, não é obrigatório que você tenha, vou fazer autoetnografia. Pensando com o Boravó, eu vou fazer uma etnografia. Ele usa com a trajetória dele. A gente sempre tem alguma bagagem, né, de conhecimento, de algo que nos leva ao curso, ou nos leva a um projeto PIBIC, ou a uma ideia de pesquisa, sabe? Então, assim, não é errado você ter essas lentes com você. A questão é você forçar a realidade, uma imagem, quando essa lente ela não lhe permite enxergar de uma maneira muito nítida. Assim, você pode se atropelar, ou você pode ou marginalizar, ou atropelar o sujeito ou o objeto que você esteja estudando. Assim, eu fiquei pensando quando o irmão estava falando, eu estava falando, é esse sentido. Né? O que sempre me moveu na graduação, eu fui fazer ciências sociais, como você falou no início, estei 3 vezes, né? Tentei a primeira, meio sarrafado. E a segunda, na terceira eu passei em ciências sociais. E logo nas primeiras disciplinas eu percebi a minha realidade de trabalhador. Então sempre teve no pano de fundo essa realidade do trabalho. Vocês podem ser outra. Então, assim, ter essa noção dessa construção enquanto bagagem de conhecimento, de experiência, pode ser uma coisa tanto do senso comum, eu penso, mas pode ser uma coisa perpassada pela academia. E quando você fala isso, irmão, dessa institucionalização que insiste em nos apagar, nos neutralizar, é muito forte isso, cara.
Quando você fala do Vieira, eu fico imaginando você escrevendo. Veja, sinta. Estou falando de mim, mas eu vou colocar Vieira, cara. Eu estou me distanciando do texto. Uma coisa que eu pesquisei, de uma coisa que eu vivenciei. Sabe? Então, assim, pensando nessa proposta de vocês, não é que eu estou, faça autoetnografia, faça etnografia, faça observação participante. Nesses encontros de discussões de grupo, esse reconhecimento interno de vocês, com o que vocês buscam, fazem você sair de casa, fazem você se conectar 4 horas, 5 horas a um grupo de discussão de minicurso sobre pesquisa qualitativa, não é do nada. Eu vou porque eu estou com o tempo livre, eu vou ficar aqui olhando, entendeu? Questões que nos perpassam, questões que são do nosso interesse. Não tem um aspecto biográfico, né? Mas o que vocês vão estudar, a realidade que vocês vão se debruçar, uma importância. Pode não ter, e eu creio que deve ter para vocês, mas imagina a importância para esses sujeitos que vivem nessas comunidades. Vamos publicar em periódicos acadêmicos, foi o que eu falei do exemplo do Everton, da realidade dele no hospital. Mas eu posso um outro caminho de publicação. Engajamento, atividade pública, organização de estudantes, a organização de um coletivo de pesquisa, de um grupo de pesquisa, pode arrumar um jeito de dar vazão para os estudos de vocês, já que a academia tende a nos neutralizar. Eu tenho um livro do Becker, que é Truques de Pesquisa. Acho que é Truques de Pesquisa, Truques de Escrita. Meu, foi genial. Eu estava num processo de travação da tese, assim, com essas noias de se é isso mesmo. Tal. E ele coloca a realidade dele enquanto professor, pesquisador, enquanto orientador. Se você lê fluidamente, eu acho ser muito bom, porque ele está mostrando que o estudante ou o sujeito da pesquisa, ele traz uma carga de conhecimento. Tá? E às vezes você pode ter uma visão teórica, metodológica, mas dependendo do que esse estudante está querendo estudar ou ele está trazendo, você tem que entender que aquela realidade faz parte da realidade dele. Que isso tem que ser compartilhado, que várias cabeças discutindo e pensando, né, outras coisas vão surgindo. Né? A gente pode ir pensando, né, o grupo me indicou autoetnografia, se não fosse isso. Como seria a minha tese hoje? Ela seria diferente. Então, assim, o Beck ele vai problematizando nesse livrinho, muito interessante, essas tensões, as construções teóricas, como as teorias elas se encaixam ou não se encaixam, a volta na escrita, quando o irmão Everton falou nessa situação do rigor, do cuidado, a escrita, eu fiquei pensando no trabalho de vocês, nos relatórios, né, que Everton colocou. Imagina, vocês vão ficar esse tempo de trabalho no grupo, vocês não vão tomar nenhuma nota, vocês não vão anotar reflexões nenhuma, e no momento que tiver que entregar, vocês vão ter que colocar um relatório. Aí você vai sentar e vai escrever. Óbvio que vai passar coisas. Você vai deixar de colocar coisas ali. Qual é a importância do Buravoy com a etnografia, os cadernos de campo, as notas, um livrinho, um caderninho de nota como esse? Estou aqui com vocês e eu estou anotando. Anotei o experimentar, anotei a questão da felicidade e a metodologia. Então, posso anotar uma reunião, sabe, quase um diário de campo. Porque você tomando notas do que você se envolve no campo da academia, no campo da pesquisa, das reuniões, quando você tiver que reescrever, e é isso que o Becker está falando nesse livro, teve publicações dele que ele leu 6 vezes antes de publicar. Isso em um tempo. Amigos leram, pessoas indicaram coisas, corte isso. Quando estava pronto, ele submeteu a publicação, submeteu a avaliação e foi devolvido para correções. Você entende? O processo de escrita, de pesquisa, não vai ser uma coisa que vai sair nem se pega nesse mito, nessa lenda, né? Ela baixa, você senta e você produz, sei lá, 100 páginas em um dia. Sabe? Você pode fazer isso. Mas será que você não está deixando passar algo? Será que seu caderno de notas, aquela observação que você fez naquele dia no campo, ela está lá inserida no seu relatório? Tem coisas que a gente tem que ter como prática da nossa ciência, prática da nossa atividade de pesquisa, até para reflexão da vida mesmo. Né?
Assim, você ter material para você entender o que está acontecendo à sua volta. Então, assim, eu tenho vários cadernos, eu tenho agenda, bloquinho. Por exemplo, eu estava com o Everton num evento que provavelmente não tinha a ver com a minha pesquisa, mas a gente de boa, tomando uma cerveja num bar, eu falei da minha pesquisa, e a gente chegou em uma determinação conceitual de algo, sentado comendo alguma coisa lá de carneiro, não lembro agora o nome, quando eu saquei a caneta, peguei meu bloquinho de caderneta e falei, eita, o que você disse aí, você falou uma coisa sobre o meu trabalho, você pode repetir que eu vou anotar, então eu vou gravar. Aí você vai dizer, meu, esse cara é doido, velho. Mas não. Eu gravei, com medo de perder o celular, transferi o áudio para um arquivo no computador, ouvi, transcrevi e fui refletindo aquele nosso encontro. E eu usei na minha tese uma noção que chama centrifugação interseccional. Sabe? Não vou ficar explicando isso agora, mas assim, isso surgiu no nosso encontro, sentado numa mesa, tomando cerveja e comendo alguma coisa de carneiro lá. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? No cotidiano, a gente nunca vai saber o momento, vai surgir uma sacada, uma crítica que vai lhe levar para frente. Entende? Então, veja, isso potencializou e entrou na minha tese, e ainda se torna um objeto de pesquisa meu. Aqui. Eu vou até confidenciar, entrar no tópico do cara de pau. Escrevi, mandei para Patrícia Hill Collins, irmão. Escrevi, o texto, traduzi, mandei para ela. Vamos ver o que ela acha sobre essa questão da interseccionalidade. Ela achou interessante, falou que passou o olho muito rápido também. Passei o olho, mas queria que você me explicasse mais. Por que eu estou fazendo isso? Submetendo para uma pessoa humildemente, sabendo que eu posso tomar uma talacada, ou ela nem vai me responder, que eu sei que ela é uma pessoa que discute interseccionalidade. Eu não quero, talvez, falando de algo que mais que eu entenda toda a crítica, e não faça sentido. Da mesma forma que Everton, conversando comigo, ele me ajudou, eu decidi em um dia, na louca, escrever e mandar para ela lá e vamos ver o que vem. Em algum momento ela respondeu. Assim, sem mais me delongar, pensando no que o irmão falou do relatório, nessa questão de vocês, nessa organização, acho que vale muito a pena a gente tomar notas. Se eu termino a disciplina, eu fico às vezes uns 5 minutos tomando nota. Porque eu estou experienciando algo novo na minha trajetória. Eu estou sistematizando uma disciplina sobre autoetnografia, eu sistematizei um programa que juntos, eu mais os estudantes, estamos esticando e ampliando o debate da autoetnografia. Pode não dar em nada, pode dar em alguma coisa, mas eu estou tomando notas. Falando que comentou tal coisa, pensando tal coisa, refletindo o que eu senti, como foi. Uma prática que eu assumi para mim. E a gente nunca sabe quando a gente vai precisar voltar nessas notas, rever. Então, assim, quando eu estava escrevendo a tese, que foi o meu relatório, o meu documento final, eu peguei todos os caderninhos de nota, de rua, de pensamento, de reflexão, e fui passando. E um dia passando. Olha isso aqui, aí vi um trecho, falei, olha essa explicação que eu fiz aqui, peraí, vou transcrever. Entendeu? E aí isso se torna mais com reflexividade, com mais análise, com teoria, e foi melhorando. Eu não sei se eu divaguei ou se eu saí um pouco do que o irmão falou, mas para o trabalho de vocês, não só para o PIBIC ou para o relatório, é importantíssimo vocês terem esse costume de anotar reflexões. E o Beck falava, tinha coisas que às vezes parecia muito inocente ou superficial. A gente não sabe. A gente não sabe o que o campo vai dizer, o que as discussões com a teoria, com a sua ideia, o que vai render. Né? Então, assim, vale a pena a gente ter isso enquanto material, porque é exercício de análise, exercício de estudo, é exercício da disciplina que vocês fazem, da experiência na trajetória de vocês na academia de vida, sabe? Mas é muito rico ter isso. Esse rigor que o irmão fala é isso. Quando você se debruça no texto, você se perceber. Por exemplo, ela sentiu isso. Por que eu estou colocando Vieira? Alguém que pegou já viu de primeira o Léo, né? Veja, se você pensar no grau da violência que a estrutura padronizada e acadêmica nos coloca, o Becker fala, eu já tive vários textos periódicos de pares conceituais que levei pancada, fui negado. Negado. Eu fiz o quê? Eu peguei uma revista que dialoga com a minha teoria, com o debate que eu estou trazendo, e submeti. E foi aprovado. E o texto está girando. Entende?
Assim, às vezes a gente se deixa atingir por um periódico, por alguma coisa que a gente está inserido naquele momento, e a gente deixa quieto, a gente perde a situação. No caso, eu não vou citar nomes da nossa irmã Tati, uma vez ela falou que queria estudar capoeira, sociologia. E alguém, um professor, no momento, na aula, falou que isso não fazia sentido, isso não era relevante, era um absurdo. Ela, no momento de tristeza, ela rasgou as anotações que ela fez. Eu nunca esqueci isso. Rasgou. E eu e Everton, assim, muito, sei lá o que deu na nossa cabeça, a gente falou para ela: faça mais isso, cara. Não rasgue. São suas anotações, são suas reflexões. Hoje ela dá uma disciplina ao FAO de capoeira dentro da sociologia, dentro das ciências sociais, como metodologia de ensino. E aí? Entende? E como a pessoa usa o seu poder para dizer que aquilo não é relevante? O que lhe dá esse poder de dizer que aquilo não é relevante? Você sabe a trajetória da pessoa? Sabe o que ela está pensando? Sei lá, vamos lá, eu falei isso aqui, mas depois a gente conversa mais, vai que tem mais questões. Mas, irmão, não sei se você me perguntou algo direto. Eu não sei, eu falei, mas você ter falado, não dito nada. Você fala se tá beleza. Tá ótimo, irmão. É isso aí mesmo. Tudo isso aí, mais um pouco. Eu tinha colocado aqui no chat que uma ideia que eu também desenvolvi no mestrado saiu muito assim também. A gente estava em um bar também, no centro, eu lembro, a gente conversando, eu falando, rapaz, o Louis Vacan fala do negócio lá de Landerclés e tal, que é uma forma que os governos se utilizavam para justificar as não intervenções da não infraestrutura urbana provida em determinados guetos americanos, né? E aí eu falava que no Santa Maria eu via o contrário, que era underclass da vez, ou seja, eu justificava um conjunto de requalificação, né, de uso político a partir de uma inflação dessas ações, né? Onde tudo parece ser uma grande ação de mudança, como, por exemplo, a propaganda do posto de gasolina que chegou no Santa Maria, o G. Barbosa que chegou, o canteiro que recebeu uma grama e assim por diante. E era um pouco nesse movimento, né? Muita coisa sai daí, das notas. Né? Bom, vou pegar um parêntese. O que é isso se não é a ampliação da teoria? Exatamente. Essa coisa de que... no Buravoy, você lê um texto, você tem contato com um conjunto de discussões e de teoria, no campo, pensando sobre ele, conversando comigo, com outras pessoas, você começou a esticar e ampliar aquele conceito que talvez naquela realidade apresentava uma outra visão, uma outra proposta. Você chega no underclass às vezes. É isso, entende? Parece ser tão distante pensar, eu não tenho cacife de pensar um conceito, uma teoria. Exige, não é tão fácil. Mas quem pode dizer que uma reflexão que vocês façam de um campo é algo que pode parecer tão simples ou uma coisa tão de bate-pronto, se desenvolvida, se maturada, se discutida, se refletida, não se torne um conceito plausível para o campo? Não se torne uma nova abordagem de investigação? Entende? Então, assim, eu acho que isso a gente tem que ter muito em mente. Porque eu tinha essa sensação quando eu fazia a graduação, a minha realidade de sair para ir para outros centros de universidades, a gente sente esse choque, sabe? Mas a forma como a minha orientadora me abarcou e como ela me tratou, com a minha experiência, eu tenho plena certeza, e eu disse isso na minha defesa, né? Eu tenho certeza, sem essa receptividade, o meu trabalho seria outro, provavelmente, sabe? Assim, você não teria a tranquilidade de seguir e de se expor, de colocar seus pensamentos, sabe? De mandar uma pedrada em um texto, em um devaneio louco, depois de uma leitura de texto, o seu tema, e ela pacientemente pegar aquilo e destrinchar. Isso aqui eu não entendi, explique melhor. Isso daqui eu acho que dá pano para manga, vamos discutir, vamos ver o que é. Isso daqui eu acho que não tem nada a ver com essa discussão, mas eu acho melhor você ver, discutir mais para frente, deixe isso guardado, eu dizia. A gente nunca se sabe. Então, assim, sabe, essa toca, esse cuidado, tanto do rigor e do cuidado e do zelo do aluno em reter
suas notas, seus pensamentos, quanto cuidado de nós, professores, orientadores, pesquisadores que talvez tenham uma jornada um pouco mais longa no caminhar, sabe, de receber, de acolher, de tocar, de pensar junto, sabe, nada está definido. Eu falei isso aqui sobre autoetnografia, beleza? Pode servir, pode não servir. Amanhã eu posso fazer uma pesquisa e talvez a autoetnografia ela vai me dar o aporte, mas eu vou ter que talvez ir para um estudo de trajetória, mais densidade, entendeu? Eu vou ter que mesclar com quantitativo. Como estou falando de discriminação no trabalho, mas como eu vou ter essa leitura no macro dos trabalhadores, a sensação de discriminação? Eu posso ter uma informação quantitativa que os trabalhadores relatam, sei lá, 80% relatam que o trabalho é o local onde eles mais percebem discriminação. Dado do IBGE é isso. Coloquei no meu projeto. Beleza, olha, estão dizendo que eles percebem. Mas na minha realidade de trabalho, os trabalhadores também estão falando. Veja, o macro me dá o aporte, pensar que aquele espaço de trabalho, de maneira geral, é um lugar que rola, e no meu espaço aqui mínimo de pesquisa que eu estou fazendo, os trabalhadores também estão concordando que eles percebem mais a discriminação que rola. Talvez eles não percebem claramente, mas rola. Então, assim, essa relação tem que estar a todo momento. Tem que estar a todo momento, entendeu? A gente não pode perder isso de vista. Eu lembro que, eu sei que a gente às vezes é muito tentado os prazos, pela produtividade. Aí eu vou fechar logo essa pesquisa. Ah, chega, vou fechar logo isso. Chega, já deu. E pode fechar, né? Porque às vezes a gente tem que ter prazos humanamente, como é que eu poderia dizer, saudáveis, né? Assim, já deu, vamos fechar, não dá mais. Mas as suas anotações estão ali. Eu terminei minha dissertação com algo, uma pergunta. Por que você não se colocou nessa pesquisa, Silvio? Você faz a sua dissertação de mestrado e você não fala em raça. Você não fala nem que como você chegou aqui. Entende? Isso no dia da defesa, da dissertação de mestrado. E eu ir para aprofundar nos estudos de relações raciais, tentando me entender. Eu nunca percebi isso. Por que eu nunca coloquei isso? Não é que a gente não pode falar que existe só os trabalhadores. Existe. Mas e a minha realidade como trabalhador? A Nádia, ela me provocou, no momento da entrevista que a gente se conheceu pela primeira vez, o seguinte: Silvio, quando você entrou na CIA, você já via a precarização? Você já sentia ela? Era assim de cara? E você já fala que é precarizado? Eu falei, eu não vi. Em algum momento eu até acreditava na organização do trabalho. Eu falei, então tá aí. Um processo. Um determinado período de tempo você trabalhando, você percebeu, enquanto trabalhador, que algo estava errado, que algo estava impactando. Você tem que demonstrar que essa precarização ela acontece. Em que momento ela acontece? Em que momento o trabalhador ele tem essa tomada de consciência que algo está errado? E aí eu falei, tá. Falou, não é errado você dizer que existe a precarização, mas o seu trabalho, partindo da sua trajetória, você tem que demonstrar isso para o leitor. Você tem que trazer isso à tona na vivência, sabe? Então, assim, eu sei que eu estou falando muito, mas são detalhes numa reunião, numa fala, que vai fazendo sentido para você. Como você faz com que um outro trabalhador que lê a minha tese se enxergue? Se eu estou falando, tá, beleza, mas ele vai falar, tá, mas eu preciso trabalhar, eu tenho outras coisas, eu preciso sobreviver, isso deve ser esse papo de militante, querendo me tirar do trabalho, como que eu vou fazer? Você entende? Mas a gente quer atingir ele, a gente quer que ele sinta a realidade do trabalho dele. Então, se ele vai lendo uma coisa que o conecta, vai mostrando passo a passo, que vai desmiuçando, vai desvelando, quando ele menos esperar, ele já está arrebatado dentro da narrativa da tese, do texto. A minha entrevistada, ela leu. Eu fiquei tenso, velho. A Célia, ela leu o trecho dela. Ela disse que estava dando a tese e ela leu a parte dela. Ela falou, Silvio, isso eu estou confidenciando para que vocês pensem isso nas pesquisas de vocês. Ela falou, Silvio, como você registrou tudo com tanto detalhe? Assim, eu lembro de tudo que eu falei, lembro dos momentos que eu disse. E assim, e agora vendo, depois que passou, faz todo sentido para mim. Todo sentido que eu passei das 3 tipos de discriminação. Assim, o que me impressiona é os detalhes
detalhes que você traz, assim. Partiu da faculdade lotada e a gente nem tem um lugar para sentar e eu preocupado se ela vai falar, se vai gravar, se está confortável para ela, sabe? Então, assim, do momento que a gente sai para outro lugar, está mais afastado do povo, ela começa a falar da vida dela, da trajetória dela, relação com o pai, das violências que sofreu. Aí ela usa isso com a violência que ela sofre na empresa, o fato de não ligarem a dor dela. Veja, se a gente for analisar só isso, ela tem no manga, como ela usa a trajetória de vida com que ela viveu no trabalho na atualidade da pesquisa. Assim, eu fiquei lisonjeado e aliviado, ela recebeu com positividade. Tem isso, né? Você faz a pesquisa, o sujeito participa, confidencia partes da vida dele para você. Eu penso, se vocês vão estudar a comunidade do Rosa Elza, ali da UFES, né, pessoas vão ter um grau de confiança e vão se abrir para você, né, dependendo do que vocês forem pesquisar, de quem você vai entrevistar. Então, esse cuidado, essa atenção, fundamental, sabe? Esse respeito na hora de trabalhar o dado. A correria faz com que, às vezes, você desrespeite determinado sujeito. Veja, eu estava lidando com uma pessoa que sofreu violência física, psíquica, subjetiva, de agressões verbais em determinadas situações. E conectou isso com a violência que ela sofreu na infância. Meu comportamento na hora não é uma coisa pensada, sabe? Mas é de respeito. Tem que olhar no olho dela, tem que respeitar, tem que não interrompê-la. O silêncio, quando ela parar, tem que entender se é a minha hora de entrar. Ou desviar o assunto porque está muito dolorido para ela. Ela está querendo chorar, o olho dela está brilhando. O que eu faço? Ela autorizou gravar a entrevista. Só que na hora que termina, eu faço uma nota. Dá rápido do que eu senti, de como foi, como a gente chegou, o que eu vi, quem falou comigo, como ela agiu, o brilho do olho dela. Eu não sei se foi de dor, se foi de sofrimento, não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Entendeu? Aí, eu vou trabalhar o resto do material. Então, assim, só para dizer para vocês que é um conjunto de coisas. O seu corpo diz, por isso quando o Buravan ele está falando engajamento, da inserção e a autoetnografia coloca, para a gente enxergar isso. Pode perceber, se você tiver um grupo passando ali no Rosel, se tiver um grupo conversando com a vizinhança, assim, numa esquina, você parar do lado assim, faça o teste, do lado, eles vão parar de conversar. Eles vão conversar, olhar, o que a pessoa quer. Você não alterou a cena? Você não influenciou na dinâmica? Imagina a pessoa estar confidenciando algo para você e você dá um sorriso. Ou você não presta atenção. Entende? Além de soar um desrespeito, você pode bloquear completamente a sua entrada. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente no que a gente for fazer. Sabe? Esse respeito, eu acho que uma coisa que eu queria frisar, falei de tudo, mas respeito com o sujeito da pesquisa. Sabe? Você e com o sujeito. E até você reconhecer os limites. Às vezes, o afã de pesquisar, você vai entrar numa situação que é perigosa para você. Principalmente mulheres. Sabe? Dizer aqui não dá. Mas aí eu perco a pesquisa, não vai fluir. Fluiu. Você tem um dado na sua mão. Um texto, ele colocou para mim um perigo tão iminente, o fato de eu ser mulher, por estar tal hora, por estar em tal lugar, a minha pesquisa foi até ali. Eu me arrepio, porque aí você vai fazer o quê? Eu conecto isso com a violência, com o feminicídio, com o número de mulheres que morrem todos os dias. Entende? Então, assim, como prática, pesquisa, cotidiano, vivência, realidade se conecta. A pesquisadora, ela teve que interromper a pesquisa dela, chegou no limite, ela colocaria a vida dela em risco. Então, esses são detalhes que eu queria colocar, e o pesquisador, o pesquisado, são sujeitos. E eles merecem essa atenção e esse olhar com cuidado, com toda, não falaria rigor, mas com toda a sensibilidade, a palavra. Toda a sensibilidade possível. É isso, vai. Eu fico falando, gente. Por favor, me ajude. Ótimo. Meu velho, assim, muitas coisas excelentes aí, né? Eu queria ouvir o pessoal, o que vocês estão achando, como está chegando isso aí.
Vou ligar a luz aqui, porque eu acho que tá ficando escuro aqui em Araraquara. Arthur tá colocando. Arthur que fica sem valor. Arthur tá colocando como esses cuidados que Silvio está falando sobre a situação da entrevista, né? Também está dentro das preocupações que a literatura faz a gente despertar sobre a atenção aos sentidos, né? A todos os detalhes, né? A toda a composição de uma história, de um enredo, de uma narrativa. Eu acho plenamente isso, sabe, Arthur? Estou bem convencido e, Silvio, eu colocaria tudo que você está dizendo, eu só faria já uma ponte para a nossa segunda sessão, né? Que vai ser com o Léo, que eu acho que todos esses cuidados e esse rigor, né, para pensar um campo empírico, vou chamar aqui de um campo empírico fenomênico, né? Ou seja, existe esse espaço no tempo, existem pessoas, existem relações, o que exige de nós, portanto, uma forma pensada, refletida, né, sistematizada, de como é que a gente chega a este espaço e apreende esse espaço, né, como você coloca, como uma alternativa reflexiva, sem se apagar e sem querer tomar o lugar do outro. Isso também vale para quando a gente pensa uma investigação onde os textos, as teorias, os quadros teóricos, os conceitos, os percursos de teorias ao longo da história são o nosso campo. Eu coloco isso porque, veja, a gente está aqui dentro de uma heterogeneidade que eu acho que faz sentido, mas talvez mais para frente a gente vai perceber por que é que a gente foi se encontrar. Né? Eu volto a dizer, Silvio, aqui compõe, temos 2 estudantes de ciências sociais, Adriano e Fernando, temos Arthur, Aguinaldo e Grazielli, os 3 de serviço social, e tem a Luara, além do Ives, que não está presente, que são da psicologia. João faz 2º ano do ensino médio no CODAP, ou seja, como é que a gente vai se encontrar? Né? Ou seja, e eu não dou aula nas ciências sociais, né? Eu não dou aula, não dei aula ainda na graduação da UFES. Estava com a disciplina para sociologia urbana, não dei aula. Os nossos encontros foram por outros caminhos. Por quê? Foram a partir de uma experiência do crítica. Por quê? Eu acho que essas coisas, não que elas têm uma causalidade, né? Assim, não é que o destino está traçado, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo como esses caminhos vão se encontrando, e se a gente for fazer uma reflexão sobre isso, eu acho que coloca à prova o que nós estamos argumentando aqui, a respeito de que o método está conectado com a ciência, que está conectado com a técnica, está conectada com a experiência do que nós estamos construindo sobre nós mesmos, onde estamos. Sabe? O que mobilizou João, por exemplo, no 2º ano, a dizer que tem interesse no projeto de pesquisa que eu submeti e foi aprovado, foi simplesmente uma inquietação de João. Ninguém mandou ele fazer isso, não era obrigado, nós não temos uma relação próxima, pessoal. Ele foi meu aluno no 1º ano, está sendo agora, mas tem um plantel de possibilidades de fazer pesquisa numa aplicação, ainda bem, porque a gente tem a condição ainda de ter professores que têm um mínimo de tempo para conseguir fazer pesquisa, que exercem esse papel. Então, a gente tem muitos professores lá pesquisando, mas João se interessou por isso. E João está pensando isso no cotidiano da escola dele. Ele se interessou por isso por quê? Percebe, João? Arthur, lá do serviço social, fez, por que eu quero isso? Então, essas questões, sabe, gente, elas precisam, como disse Silvio, serem percebidas também de maneira sistematizada, tomando nota disso. Isso faz parte do processo de a gente pensar na investigação, é pensar também o percurso nosso, onde estamos, onde estávamos, de onde viemos, para onde a gente quer ir. Com certeza. Porque aí, nesse caso, o projeto passa a ser também um certo, não subterfúgio, mas um campo maior, onde a gente vai fazer o que a gente quer fazer, onde aquilo que a gente tem interesse, que nos atravessa, que nos inquieta, que nos mobiliza, vai pairar. É aí que surge a pesquisa. Sabe? A pesquisa não é do orientador que o aluno cumpre, porque há esse modelo, percebe, gente? Há esse modelo de iniciação científica onde o aluno ele executa um projeto de pesquisa do professor. Só que isso é uma forma de pensar a ciência, para sermos gentis, né?
Isso é uma forma de pensarmos a ciência. A outra forma, que é a que a gente está colocando aqui, que existe, é respaldada historicamente, tem fundamentação para isso, é dizer, olha, mas a pesquisa não pode ser uma coisa distante de mim, ela não é um trabalho alheio a mim, ela é um trabalho sobre mim, ela tem que ser autoral. Como que a gente pensa isso, entendeu? Por isso que aquele plano de trabalho que vocês têm é um plano de trabalho também flexível aos seus interesses. Como é que você vai construir isso? O que te inquieta? Ao que é possível em um tempo e em um espaço, porque o nosso tempo e nosso espaço também está atravessado por uma pandemia. Ninguém sabia disso, vamos dizer assim, que ia acontecer agora, né? Para ser justo com todos os autores que conseguiam já fazer estudos sobre processos pandêmicos que estavam vindo, para falar de Mike Davis, para falar de Rob Wallace, né? Então, não é essa leitura que eu estou colocando aqui, mas do ponto de vista da contingência que isso aconteceria agora, né? Atravessaria nossa pesquisa, que era uma pesquisa que pelo menos não tinha essa incursão de campo, né? Essa incursão empírica. Então, eu queria só fazer esse registro, sabe, Silvio? E colocar também para vocês que vocês estão aí, tem toda a liberdade para trilhar também o caminho que vocês querem, para relatar, o relatório é isso, é a possibilidade de discutir esses primeiros textos que aproximam da temática, discutir essa primeira noção de ciência, de método, e discutir, sobretudo, o que foi a experiência até esse momento com vocês. Exatamente. Tá? Exatamente. Acho que é um pouco isso. Mas, e aí, galera? Acho que a gente está chegando também, se vocês de 13. Acho que o pessoal está cansado. É muita falação. Acho que o pessoal está cansado, é muita falação. Eu já falo muito. Você, se deixar, embala. Então, meu filho, já era. Sobre aquilo que você falou de pesquisas. Não falou ainda. Sobre aquilo que você falou de pesquisas, de interações, de induções. Tinha umas histórias, mano, mas deixa quieto. Sabe, assim, nessa minha trajetória de vida, sabe? Mas deixa quieto. Outro momento mais tranquilo, sem o vermelhinho ali, a gente. Beleza. E aí, galera? Questões, como é que chegou aí? Se puderem dar um retorno para a gente também, a gente pode ir encaminhando para o final. Sabe o que eu queria perguntar, irmão? Eu acho que agora eu fiquei curioso. Se eles podiam falar rapidamente, não sei nem precisa se delongar muito, se tiverem vontade, sobre o que está pesquisando, sobre como enxerga, como está vendo essa aproximação com o campo, né, com esse cenário. Eu acho que seria legal ter uma dimensão, porque já que são de campos diversos, né, e eu acho que seria até uma forma de pensar e refletir o efeito, como essa nossa fala, essa apresentação, se dialoga ou não com o que eles já estão vendo do campo, assim. Muito livre, sem, eu tenho que sistematizar, eu tenho que falar. Meu, fala de bate-pronto, assim, eu vejo isso, eu me interesso por tal coisa. Muito livre, eu acho que vale a pena a gente ter esse espaço, sabe? Esse momento. E eu acho que eu ainda finalizaria esse momento de falar, a minha fala, nisso. Eu não tive esses espaços por um longo tempo da minha trajetória. No mestrado eu tive umas reuniões com um grupo de pesquisa, mas era um pouco diferente. E na USP, por mais que muitos achem que assim, a USP ela tem as suas complexidades, mas eu caí num grupo de pesquisa, um grupo de pessoas e que assim foi fantástico, sabe, assim, da receptividade, da forma de me tratar, eu vou até frisar isso aqui, por mais que seja de cunho pessoal, mas, por exemplo, só para você ver na dimensão simples, tinha uma indicação de um texto, de um trabalho, e a minha orientadora falou, eu falei, não, professor, eu vou ver. Os primeiros 6 meses eu não tive bolsa, né? Então tinha que me virar com um pouco que eu conseguia economizar para poder fazer ir para São Paulo, né? Eu saía daqui toda semana de Araraquara para São Paulo. E um dos momentos que eu estava assim pensando como que eu vou fazer para pegar esse trabalho, que eu já vou ter que voltar para Araraquara, não sei o que. Aí a minha orientadora mais uma vez olhou para mim, peraí, mas você ainda está sem bolsa, né? Você tem como tirar a cópia? Ela falou, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Mano, faz um favor para mim, tira a cópia disso daqui para mim e tal, entrega possível que ele vai precisar. E num determinado momento ela falou, Silvio, a gente parece que tem uma cota aqui, alguma coisa assim, se o Silvio precisar, fulano, ele pode lhe procurar para tirar a cópia enquanto ele ainda não recebeu o bolso, essas coisas? Não sei se isso era uma praxe para todos, mas você entende a atenção e o olhar atento. É assim,
eu vinha acostumado não ser tratado dessa maneira, entendeu? E aí você fica duro, assim, congelado quando alguém lhe trata desse jeito. Eu agradeci e eu tomei isso como um grande exemplo para mim. Entende? Então, assim, a gente ter esse cuidado. Então, quis dar esse exemplo para vocês verem que ele é, por mais que seja complexo, as pessoas falam várias coisas, várias experiências, às vezes traumáticas ou não, dentro da própria USP. Lógico que eu tive a sorte e o privilégio de cair num grupo que foi super receptivo. Que graças a essa atmosfera, cheguei onde eu cheguei até aqui, né? Eu produzi o que eu produzi, né? E assumo todas as responsabilidades do trabalho que eu fiz, sabe? Por que eu estou falando isso, Silvio? Né? Nesse momento que a gente já está um pouco cansado. Porque vocês têm uma oportunidade gigantesca. Vocês têm um grupo diverso, diverso não só racialmente, etnicamente, de gênero, mas diverso de áreas, sabe? Vocês estudam, vocês estão aqui agora assim, engajados nessa fala. Não, muita gente que não ficaria, só das 2 horas já estaria vazando. Entendeu? Então, assim, usem e aproveitem disso, sabe? Assim, essa troca de falar, de expor, sem medo, sem vergonha. Eu escrevi assim, assado, foi errado, digitei errado, mas tudo bem. Estamos em grupo, estamos em parceiros que não está aqui para apontar dedo, não, mas em construir, sabe? Então, assim, eu falo isso, eu tive isso em algum momento, em grande parte da minha estadia na USP. É uma relação com orientação muito aberta, muito positiva, e eu termino dizendo assim, no momento da minha escrita, que a minha companheira ela ficou doente e tal, e eu tenho que ir para São Paulo, voltar a cuidar dela, levar para o hospital. Eu estava muito sem saber o que fazer, e a minha orientadora ela percebeu que a minha escrita nas mensagens, nas trocas e nos resultados que eu tinha que dar sobre a tese, tem algo errado. Ele não fala desse jeito, ele fala meio corrido. Aí chegou um momento que ela perguntou para mim um pouco mais, não dura, mas um pouco mais séria no que estava acontecendo. Silvio, antes de orientadora, eu sou sua amiga. Nós fizemos uma parceria no doutorado. Eu sou sua amiga. Conte comigo. O que, está acontecendo? Aí, quando eu falei, cara, o que estava acontecendo, ela falou: por que você não me falou isso antes? Sabe? Porque às vezes fica, eu não quero incomodar, não quero atrapalhar, eu preciso fazer. Só que você tem um limite humano de saúde subjetivo. Exaure, entende? E a receptividade dela me fez rearranjar, participar dos grupos por Skype, fazer essas reuniões virtuais, até o momento que eu pude voltar presencialmente para isso. E aí eu queria ouvir vocês, pelo menos nos minutos ou nas horas que nos restam. A Adriana Alves colocou: no meu segundo período do curso de Ciências Sociais, eu fiz o esboço de um projeto de pesquisa sobre a saúde mental e a formação em Ciências Sociais. Olha que massa. Além de aplicar um questionário com algumas questões para a galera de outros períodos do curso. Usei também a minha experiência enquanto estudante. Olha, muito bom. Foi muito massa eu ouvir o relato, não, meu relato do Everton, e pensar nesse momento de uma outra maneira. Que bacana. Muito massa, Adriano. Olha, veja o tema que você está estudando, hein? Saúde mental, mano. Se no Boa meu estudo tarde. no trabalho a saúde mental já impactava, imagina no campo da academia, nos cursos, na estrutura. Meu Deus, imagina agora, no período de pandemia. Uma super importante. Você entende? Eu acho que de alguma maneira você até usou sua experiência, né? Legal. Fala aí, Olavo. Massa. Boa tarde, Silvio. Não, eu Boa gostaria de falar um tarde. pouquinho. Eu tô no grupo de Léo, né? Último, velho. Boa noite. Eu tô no grupo de Léo que fala um pouco sobre a psicologia das massas, né, e tal. Eu tô nessa fase inicial e tô gostando muito desse papo, né, porque é bem interessante, pegando as dicas. Gostei bastante. E eu tô indo no prazo inicial, mais teórico, e realmente essas dificuldades aparecem, né? Essa questão das anotações, eu acho que é muito importante, né, pra gente fazer um projeto, né, para que as ideias fluam e tudo mais. Então, acho que é muito importante o que você está falando aí, e eu gostei muito. Só para parabenizar mesmo e falar um pouquinho, né, sobre isso. Legal, que massa. Massa, que massa. Enfim. Mas só isso mesmo.
Ou Crítica Sem Valor? Arthur, pô, foi porque Arthur? Porque entrei com tá o o e-mail nome, errado, é tá porque tá ligado? o nome Crítica Sem Valor. Entrei com o e-mail errado. Pô, também. Beleza. E meio que só o cara agora com esse negócio de e-mail acadêmico, não sei pra que porra é isso. Oxi. É a página Nem dele no me fale, Instagram. velho, nem me fale. Eu tenho Faz, 4 faz e-mails ele aqui. achar. Oxi, aí É, nem pode usar pra nada, né? Tem que ter tem toda uma burocracia, até que a porra do e-mail que tem meu nome, velho. Não pode nem, tá ligado? Só pra aula lá. É foda, cara, é foda. Mas é isso aí, velho. Eu não conhecia a Eva, tá ligado? Logo quando a gente começou o Crítica. E eu tinha visto ele, eu acho que 2 vezes, né? E eu comentei com o Bruno, disse, Bruno, velho, eu vou colar lá em Eva, tá ligado? Nesse PIBIC. Aí, Bruno, porra, também não tenho muita intimidade, mas já troquei uma ideia ou outra. E aí eu colei, eu acho que muito porque eu odeio a burocracia da universidade, saca? Pra mim ali é o mundo de Kafka, tá ligado? Se Kafka tivesse vivo, ele ia escrever sobre a universidade, tá ligado? A UFES, porra, tá ligado? Ele ia escrever. E aí Eva abre uma margem muito boa que eu fiquei pensando em como relacionar a própria burocracia da universidade e uma certa evasão dela, uma certa brecha, né? Que foi por meio da cultura. E eu fiquei pensando, porra, eu vou colar lá em Eva. E é isso, velho. Não quero me estender. E falando sobre hoje, né, é muito importante, porque, porra, tem muito de mim no que eu vou fazer no PIBIC, que é sair de uma pequena cidade para comparando a minha, uma grande cidade, saca? E como essa cidade se relaciona comigo mesmo não morando nela, né? Porque eu tô lá, porra, tenho que ir lá, infelizmente, todo dia aí, velho, horas e horas de ônibus. E é isso, velho. Sem me estender, porque, enfim, daqui a pouco tem que sair, que eu tenho aula, tá ligado? Por isso que eu não queria que você se estendesse tanto. Até vocês Ah, não, e-mails. beleza. Eu vi, a Cláudia falou, tem aula também, né? Que bom que deu tempo, pelo menos, a gente ouvir vocês, assim, a gente não monopolizou tanto. Alguém mais? Isso da Universidade das Brechas de sua vivência, a partir das práticas culturais. Eu achei bem legal, cara, isso. Porque se eu tô analisando, entendi bem o que eu sinto, eu acho que eu nunca vi, velho, alguém falar dessa dimensão burocrática e a vivência dos estudantes, assim, uma crítica sociológica mesmo. Que eu lembro na UFSCar tinha um atendimento, né, estudantes e tal, e às vezes essa burocracia errava muito estudante, sabe? Na espera, na forma de receber algum auxílio e tal. Não sei se é essa a chave, mas eu fiquei pensando nisso, nas demandas e nas urgências dos estudantes, com tudo que a gente está vivendo, principalmente num contexto de pandemia, sabe? Até que ponto essa burocracia atrapalha. Bem, fala, Lígia. O plano de trabalho do Arthur, Silvio, fala um pouco sobre as intervenções culturais e essas relações de uso, espacializações entre os moradores e os estudantes da universidade. E aí tem algumas coisas que eu acho que já estavam no radar de Arthur. Arthur falando agora faz todo sentido, Arthur. Eu acho que essa conexão com esses seus interesses iniciais, como você vai mobilizar, acho que vale a pena já estar registrado no texto mesmo. Por exemplo, na UFES tinha um tal de... era sarau de quinta, Arthur? Estava tendo, sarau de quinta, né? Obviamente evidenciando essa ambiguidade da expressão, né? E tinha também na Praça do Rosa Elze um conjunto de intervenções culturais, tinha batalhas de rap, debates, além da feira livre, então essas coisas, esses rasgos, essas brechas do chão, né, da vivência ordinária do bairro e da experiência da universidade, eu acho que é o que tem movido muito o Arthur também, eu acho que é por aí. Né? Massa, vá firme, velho. Quem mais gostaria de falar um pouquinho para a gente poder ir encerrando, gente? Então, vocês estão me ouvindo? Ouvindo bem. Beleza, Lô. Ótimo. O meu plano de pesquisa, ele pega mais uma visão macro. Então, a proposta é analisar a Caju na perspectiva da criatividade e da racionalidade neoliberal. Como é que esses dois campos eles estão sendo presentes, né? E como é que
essa mudança de Aracaju, assim, nesses projetos, né? Estão sendo também estruturados e formatados a partir de uma nova perspectiva, que é essa perspectiva neoliberal mesmo, de reestruturação produtiva. Eu acho que é isso, assim. Não, É legal, mais essa legal. perspectiva macro mesmo. Bom saber, meu. Bom saber. Ai, Vá foi um firme, prazer te ouvir vá hoje. firme. Ah, o Queria prazer deixar foi isso meu. registrado. Vá firme, vá firme. Você está na psicologia, né? Massa, ainda melhor. Ainda melhor, é isso aí. Bacana. E a nossa arquiteta? Mandou o Miyakoto, né, mano? Você mandou o Miyakoto. Massa, viu? É Massa. isso, pessoal. Podemos, então, ir encerrando, né? Pelo andar da hora. Posso compartilhar só uma poesiazinha? Anda. Por favor. É bem curtinho, é de Beatriz Nascimento, é porque eu lembrei com a conversa de hoje, com a apresentação de Silvio. Tá no chat também. Coisinha bem singela, mas bem reflexiva. Um retrato, um espelho. Um rosto, um outro rosto. Quantas faces de si em si mesma. Massa, meu. Beatriz é foda. Massa, que massa. Que massa. Que massa. Maravilha. Obrigado. Muito massa, muito massa. Silvio, quiser fazer a Oi. consideração final mesmo aí, para a gente encerrar, eu já diria agradecendo aqui aos guerreiros e guerreiras que ficaram aqui até o final e agradecendo a sua disposição, meu irmão, a sua paixão é contagiante, né? A gente fica assim, cansado, apertado, mas a gente não consegue se desgrudar. Né? Massa, mano. Muito obrigado, assim, para a gente é sempre muito bom estar junto e poder partilhar e mesclar e brindizar nossa vida assim mesmo com os nossos interesses profissionais, com nossos laços afetivos. Eu acho que é assim que a gente tem caminhado e acho que a gente começa muito bem esse mini curso, velho. Assim, queria agradecer a toda a sua disponibilidade, gentileza, disposição mesmo estar aqui. E a vocês que também ficaram aqui atentos, mesmo com a extensão, de fato, é cansativo. Agradeço muito. Silvio, pode se despedir, eu vou encerrando a gravação aí. Beleza. Eu tinha preparado aqui umas 10 páginas de considerações finais, assim, mas eu vou... É brincadeira. Brincadeira. É muita paixão e muita empolgação, né? Cancela as 10 páginas. Tô zoando. Assim, eu acho que, gente, para mim foi um prazer enorme. Eu falei para Everton, assim, eu tava até tenso, porque cada vez que a gente organiza uma atividade na UFS, para mim tem um aspecto emocional muito importante, muito forte para mim. E, assim, ter esses momentos de encontro, de discussão, de troca, seja teórica, metodológica, da vida, do que seja, eu acho que assim só nos fortalece, sabe? Nos fortalece, nos dá um ar mais, assim, um gás a mais, a gente seguir, sabe? Com os nossos projetos, com sonhos, com planos. E assim, o que eu poderia dizer, eu só tenho a agradecer e assim, queria deixar claro isso também, já que também está gravando, conte comigo, pô, assim, no que precisar. Sei que a correria é grande, sei que a gente está ali, mas assim, sempre vai ter uma brecha, nem que seja 2 da manhã, 3 horas da manhã, o que seja, a gente faz uma brecha para discutir, para ler alguma coisa, sabe? Eu sei que no tempo que a gente vive hoje, as pessoas falam isso, às vezes elas não cumprem, sabe? Mas eu quero deixar claro aqui e confirmar isso para vocês, assim. Com o Léo, com o Everton, com o Luigi, com quem seja, o que vocês precisarem discutir, trocar uma ideia, pensar em alguma referência, se tem, se não tem, se conhece alguém que tem, conta comigo, pô. Só escrever, falar, entendeu? Eu acho que, assim, enquanto a gente puder ter essa rede aqui de conexão, avançar enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cientista, enquanto psicólogo, enquanto trabalhador do serviço social, intelectual do serviço social, pesquisador, qualquer que seja, da arquitetura, a gente está junto. Acho que a gente tem uma preocupação aí,
a sociedade, com as relações, né? É um panorama social melhor, né? E eu acho que vale a pena qualquer tipo de esforço para a gente chegar mais próximo desse objetivo. Então é isso, assim. Sou muito grato. O Everton fala que eu falo com essa empolgação. Essa empolgação ela é fruto também desse retorno. Por exemplo, eu vejo os olhos aqui, eu vejo a fala, eu vejo a empolgação, os balançar de cabeça. Então, assim, isso retroalimenta, sabe? E aí, assim, eu fiz a aula hoje, comecei a aula hoje às 8h30, fomos até meio-dia, aí parei um pouco, já estava acelerado, o Everton falando, Everton, é 2 horas, né? Tal, beleza, eu já estou preparando aquele, não, pô, é 2h30. Aí eu, tá, beleza. Aí já preparei a garganta, porque eu sabia que eu ia falar pouco. Tamo junto, entendeu? A mesma empolgação que eu comecei às 8h30 da manhã, e eu acho que ia ter mais, assim, essa vibração. Então, tamo junto comigo pro que der e vier, sabe? Assim, e boa sorte no que forem fazer, sabe? Nessa jornada aí. Vocês estão, assim, bem assessorados com essa equipe aí, do Crítica, Labeuc, o Everton com o Léo, estão bem assessorados. Isso aí. Valeu, Silvio, muito obrigado, valeu, gente. A gente encerra a nossa primeira sessão aqui, lembrando, sexta-feira que vem, dia 6, teremos uma segunda sessão do minicurso com o Leozinho, o professor Leomir, tá? Valeu, em breve esses 2 vídeos, né, parte 1 e parte 2, estará disponível no YouTube do Crítica. A gente vai fazer as divulgações devidas. Valeu, pessoal, vou encerrar. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem bem. Porque senão